nosso Qualidade de Vida com a biomédica, a doutora Carla Moncelar, nós vamos falar um pouquinho sobre Ultraformer e tudo que ele pode fazer por nós, porque é muita coisa, né, doutora? Bem-vinda! Muita coisa! Tudo bem, pessoal? A gente resolveu trazer o tema sobre Ultraformer novamente, porque vieram muitas perguntas e a maioria das pessoas tem uma dúvida. Quando é que eu posso fazer? Né? Quando é que eu posso fazer? Que indicação que eu devo ter para poder ter os benefícios do Ultraformer, certo? Gente, primeira coisa, o que é o Ultraformer? É um equipamento que ele tem um ultrassom micro e macro focado, tá? Vamos esclarecer um pouquinho como é a atuação dele. Esse equipamento, ele vai atuar em níveis profundos de pele, no SMAS, que a gente chama, na parte de estrutura do músculo, fazendo clipagem. Então, ele vai voltar e restabelecer a nossa estrutura, Que maravilha! Estrutura muscular, tanto de face, pescoço e áreas de corpo. Então, o Ultraformer também serve para nossa papada, que nós falamos no programa No passado. programa passado, ele serve para papada, tanto de indicação quando tem gordura, também para flacidez associada, tá? Então, e o paciente às vezes me pergunta, mas eu só posso fazer o Ultraformer em determinados pontos? Sim, necessariamente, a gente não precisa fazer o Ultraformer numa face toda, certo? E o Ultraformer é só para face, ele não serve para o corpo também? Serve para corpo. Ele serve tanto para face quanto para corpo. Quando a gente fala de Ultraformer corporal, geralmente a indicação é uma área de abdômen, né? Uma área de abdômen às vezes não muito intensa, que tem flacidez associada. A gente pode usar em braços e regiões de perna também. Normalmente corpo, uma média de 3 sessões, gente. E face, que acho que a maioria das pessoas não sabe, é uma sessão no ano. Tá. Então é muito incrível, com duração de resultado durante um ano também, certo? Se a gente faz uma sessão, digamos assim, a gente vai optar e fazer uma sessão de um terço médio de face. Depois a gente vai botar o vídeo, a Rose se beneficiou. Hoje ela me disse até que já sentiu que a sobrancelha... Minha sobrancelha não subia mais e eu gosto dela bem malévola, adoro. E ela subiu, e né? Ela subiu. E já faz mais ou menos um mês que a gente fez. Exatamente, associado depois com o Botox. Aí a doutora fez toda uma programação, que isso é que a gente tem que se ligar e prestar bem atenção, porque já aprendi um pouquinho. Se fizer o Ultraformer antes do Botox, a gente perde o efeito, né, do Botox. Se tá com a toxina, digamos, se a gente fez a toxina hoje, semana que vem, na outra semana, é impossível fazer o Ultraformer, gente. Você vai perder todo o resultado da toxina. Tá? Então a nossa programação com a Rose foi, vamos trazer um caso bem que já a gente de aplicabilidade íntimo de aplicabilidade clínica. A programação da Rose era a seguinte, tinha um dos lados que a sobrancelha dela a gente não conseguia arquear tanto, existia uma assimetria na sobrancelha. O nosso planejamento foi fazer Ultraformer, né? Para o Fox Eyes, que a gente chama, é o para arquear e para abertura do olho, e depois de 30 dias a gente fez a toxina botulínica para manter esse resultado a longo prazo. Gente, Ultraformer a gente consegue ser bem específico. O paciente tem queixa, região de olhos, é possível fazer. Ele pode vir e fazer Ultraformer só na região de olhos. Ah, não precisa fazer em toda a face. Não precisa fazer em toda a face. Paciente tem uma queixa, que a gente faz a avaliação clínica, perda de contorno, região de mandíbula. A gente pode fazer Ultraformer só para estimular e sustentar essa região desse terço da face. Então a gente não precisa necessariamente, se o paciente não tem indicação clínica, fazer um Ultraformer full face, que a gente chama que seria a face toda. Paciente às vezes assim, olha, eu tô descontente, mas eu não gostaria de fazer um lifting facial cirúrgico, que é uma cirurgia facial. Mas ao mesmo tempo eu não estou feliz com o que eu tenho hoje, né, do que eu vejo no espelho. Esses casos, normalmente a gente associa o Ultraformer de toda a face, então a gente pega desde a região superior da face para fazer o efeito de lifting temporal dessa região superior para abrir. A gente usa muito essa região malar aqui também para sustentar e toda essa parte de contorno.
Dessa forma, ele vai ter um efeito de lifting não cirúrgico e vai fazer toda a sustentação da tua face. Ou seja, precisamos muito de Ultraformer na vida. Gente, Ultraformer o paciente faz, ele sai da clínica e segue a vida. Segue. Pode passar a maquiagem, ele fica levemente vermelho, ele tem um leve desconforto. Hoje até uma paciente me perguntou, a gente aplicou Ultraformer numa paciente antes de gravar o programa agora. Ai, dói. Gente, nada é 100% indolor, mas mas é muito bem tolerado. Sente um calor leve e muito tranquilo. Tem pessoas que a gente sabe, né, Rose, tem um pouco mais de sensibilidade do que outras, mas, gente, é muito possível e não tem um desconforto grande. O pós dele, todo mundo pergunta, o que acontece nesse pós-procedimento? Um pouco de edema, dependendo da área de extensão, então o paciente pode ficar um pouco roxo, um pouco inchado. Alguns pontinhos dependendo roxinho, né, mas é muito raro. E o que acontece? Vai ter um estímulo de colágeno, então esse edema e esse vermelhinho é em função do aquecimento profundo que ele gerou no tecido, que é através desse aquecimento profundo causado pelas ondas do ultrassom focado, é que faz o estímulo de colágeno e essa clipagem da face. Então, eu adoro as explicações da doutora detalhadamente. Ele levanta o rosto, gente, ele é milagroso. Então, uma pessoa como eu, que fiz, acho que há um mês atrás, agora a indicação seria fazer outra aplicação quando? Daqui a um ano. Daqui a um ano. Então, além de tudo, duradouro. Tá, a indicação é daqui a um ano. Normalmente, entre as sessões, a gente vai fazer o quê? Vai manter a tua qualidade de pele boa, vai fazer de vez em quando algum peeling, alguma esfoliação pra manter a luminosidade da tua pele, né? Então, mas o efeito do lifting, claro, a Rose a gente fez mais pra a abertura. A Rose tem um rosto maravilhoso, ela não tem grandes perdas de sustentação. A gente já fez um trabalho de sustentação com ácido hialurônico no rosto dela, para evitar com que a gente tenha essa perda, né? Então a gente já trabalhou correu na frente. De forma preventiva. Exatamente. Outra pergunta que me fazem aqui no consultório. Dá para associar tecnologias? Às vezes eu tô realmente me sentindo muito derretida. Gente, se você associar Ultraformer e depois bioestimulador de colágeno, esse teu resultado de lifting facial, ele chega a durar a 1 ano e meio a 2. Fica mais então intenso, a gente consegue resultados mais duradouros e com resposta muito boa, sem perder naturalidade. Que é o melhor. Que vocês sabem que aqui na clínica a gente preza muito em manter a naturalidade, né? Então ninguém vai ficar com exageros e não se reconhecendo na frente do espelho. Que é muito triste, né? Esse ar de naturalidade. Há um tempo atrás a gente perdeu, mas com toda essa tecnologia que está sendo empregada agora, graças a Deus, corremos atrás, e conseguimos nos manter iguais, nos reconhecendo no espelho. Que maravilha. Doutora, adorei. Uma última questão. Resultados Ultraformer. Eu fiz há um mês, mas eu ainda estou colhendo os resultados. Eu não tenho o resultado completo dele, né? Exatamente. O resultado, ele começa a aparecer a partir de 30 dias e ele tem um benefício, gente, até 90. 90 tem gente que tem, alguns estudos também mostram 120 dias. Então a gente colhe esses frutos de 1 a 3 meses e esse resultado vai se manter em 1 ano até 1 ano e meio. Então, Ultraformer no nosso caminho, na nossa vida, na prevenção e para muitos pontos, né? O que é melhor é. Exatamente. Obrigada, doutora.